Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ótima quarta-feira para você. Que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó te guarde, te proteja, te livre de todos os males e que ninguém, absolutamente ninguém, tenha força suficiente para estragar o seu dia. Mais uma vez, aqui estamos nós, internautamente, remotamente, para todo o cosmo, para toda a superfície de terra, mais um café com o Leão da Bahia. Aprendendo com Salomão. Você que está do lado de lá, diz aí de onde você está falando, pega o aviãozinho e manda para a sua lista de transmissão, joga no WhatsApp, compartilha, porque está começando mais um café com o Leão da Bahia. Enquanto vida e saúde tiver, enquanto vida e saúde me der a majestade eterna, todos os dias estaremos aqui, de domingo a domingo, todas as 6 horas da manhã, com o café com o Leão da Bahia, aprendendo com Salomão. É uma reflexão rápida, uma palavra 100% objetiva, baseada em um dos livros da Bíblia, muito especialmente segundo livro das Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 12. Deus perguntando para Salomão: o que é que você quer? O que é que você está precisando? Salomão acabara de ser coroado rei de Israel e Deus disse para Salomão, está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 12. Deus dizendo para Salomão: pede o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão disse: me dá sabedoria para governar o teu povo. E Deus disse para Salomão: você poderia ter pedido para que eu tirasse os teus inimigos, para que eu destruísse os teus algozes e hostis. Você poderia ter pedido para que eu acrescentasse os teus dias sobre a terra. Poderia ter pedido para que eu te honrasse, para que eu te exaltasse. Poderia ter pedido riquezas. Mas, no entanto, você pediu sabedoria. E Deus disse para Salomão: a sabedoria que eu vou te dar, homem nenhum antes de você nunca portou, nunca teve. E após a sua morte, não haverá um homem tão sábio tanto quanto você, nem antes, nem após a sua morte. E Salomão escreveu 3 livros. Salomão escreveu antes da sua morte Provérbios de Salomão, segundo a Bíblia Sagrada, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4, do versículo 29 ao versículo 34, Salomão escreveu 3.000 provérbios. Salomão também escreveu o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. E como que nós não vamos atentar, ler, estudar o que o homem mais sábio da terra deixou escrito? Segundo a Bíblia Sagrada, primeiro livro dos Reis, capítulo 4, do versículo 29 ao versículo 34, Salomão conhecia muito de todas as áreas
das nuvens para baixo. Conhecia muito de matemática, conhecia de anatomia, fisiologia, conhecia muito do mundo ornitólogo, da ciência, conhecia muito, a ponto de vir pessoas de várias partes do mundo até Salomão para desfrutar da sua sabedoria. E como nós não vamos atentar para o que esse homem deixou escrito, por isso, todos os dias, 6 horas da manhã, uma palavra de reflexão, café com Leão da Bahia, baseado no que Salomão deixou escrito. Portanto, Provérbios capítulo de número 10 e o versículo de número 18. Perdão, Provérbios capítulo 13, versículo 18. Vamos ler Provérbios capítulo 13, versículo 18, diz assim: pobreza e afronta virão aos que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. Olha que provérbio tremendo. Provérbio de Salomão, capítulo 13, versículo 18. Olha o que Salomão deixou escrito: pobreza e afronta, em outra tradução, pobreza e escândalo, virão aos que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão, o que aceita a repreensão, o que atenta para a repreensão, será honrado. O que é que aprendemos aqui? Salomão está dizendo: pobreza e escândalo virá sobre todo aquele que rejeita a correção. O que é que Salomão está dizendo? Errou, vacilou, errou. Aceite a correção. Correção não é destruição. Correção não é demolição. Correção não é humilhação. Correção, corrigir. Se você errou, aceita a correção. Por que, Salomão? Isso aqui é conselho de um sábio. Isso aqui é conselho de um sábio. Isso aqui é instrução do homem mais sábio da terra. Errou? Dá a mão à probatória. Errou? Aceite a correção. Por que, Salomão? Provérbios capítulo 13, versículo 18. Porque se você não aceitar a correção, você será envolvido em pobreza e escândalo. Quem não aceita a correção, uma vez estando errado, errou, aceite a correção. Por que, Salomão? Porque senão você vai empobrecer e será envolvido em escândalo. Provérbios capítulo de número 13, versículo 18. Pobreza e escândalo. Em outra tradução, afronta, virão
aos que rejeita a correção. Gente, Salomão está dizendo, não quer empobrecer, não quer ser envolvido em escândalo, aceite a correção, reconheça que errou, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. As correções vêm para a gente acertar. Mas e se eu não aceitar? Virá pobreza. E não pense que pobreza é só dinheiro. Porque tem gente que tem cama, mas não tem sono. Porque com dinheiro você compra a cama, mas não compra o sono. Com dinheiro você compra o remédio, mas não compra a saúde. Com dinheiro você compra muita comida, mas não compra o apetite. Com dinheiro você compra muitos elementos de entretenimento, mas não compra a alegria. Então tem gente que tem dinheiro, mas é pobre de alma, de espírito, pobre de saúde, pobre daquilo que o dinheiro não pode comprar, pobre de apetite, pobre de paz. Por quê? Porque rejeitou a correção. Aquele que rejeita a correção, virá sobre ele pobreza e escândalo. Diante de toda a honra, na frente de toda honra, todo homem honrado, toda mulher honrada, exaltada, na frente dele, na frente dela, vai a humildade. Todo presunçoso, toda presunçosa que não bebe da fonte da humildade, não aceita a correção. Errei, acabou. O único que não erra é a majestade eterna. O único que não erra é o Todo-Poderoso. O ser humano é passivo de falhas, de erro. Agora, pobreza e escândalo virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. Quer ser honrada? Quer ser honrado? Receba de bom grado, guarde a correção. Agradeça aos céus. Obrigado, Senhor, por ter me corrigido. Obrigado, Deus, por ter me alertado. Errei até aqui, vou consertar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todos os males. Que Deus guarde você e que esta sabedoria de Salomão, Provérbios 13:18, não seja somente ouvida por mim e por você, mas praticada, para que sejamos ricos e para que sejamos honrados. Tem gente que é tão burro, tão bobo, tão nécio, tão asno, que pensa que riqueza é só dinheiro. E aí Salomão vem e diz, no Provérbios 13:18, aceita a correção, conserta, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e começa a dar passo firme. Errei até aqui. E reconheça que Deus só repreende, só castiga quem Ele ama. Quando o pai e a mãe rejeitam, olha, larga isso de lá, larga isso lá. Não vou perder mais tempo não. Acabou, o amor foi embora. Ele digo, Deus repreende e castiga
a todos quanto ama. Se Deus ainda está apertando o parafuso, é porque Ele quer que você prospere, Ele quer que você seja rico de paz, rico de saúde, rico de tranquilidade, rico de apetite, rico de sono. Ele não quer que a depressão destrua você. Se Deus ainda aperta, agradeça e diga: Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor ainda me ama. Porque um dos sinais que ainda somos amados por Deus é que Ele repreende e castiga a todos quanto amam. Já quando aquela pessoa já começa a ser desprezada por Deus, faça o que você quiser, não estou nem aí. Coitado de tal pessoa que Deus lavou as mãos. Aquele que aceita a repreensão é honrado, mas os que rejeitam, não aceitam, mergulha na pobreza e é envolvido em escândalo. Pega a revelação, seja praticante. Deus te abençoe, Deus te guarde. Uma ótima quarta-feira, uma quarta-feira de aceitação à repreensão, porque a repreensão nos enriquece. A repreensão ajuda-nos a darmos passos firmes, ajuda-nos a sermos honrados, sermos respeitados. Mas os que rejeitam se envolvem em escândalo e em pobreza. Provérbios 13, 18. Deus abençoe, Deus guarde. Ótima quarta-feira para você, em nome de Jesus. Como de costume, vamos orar por cada um dos amados internautas. Curvemos as nossas cabeças, os que podem, os que não podem, só escute a oração e, se concordar, no finalzinho, diga amém. Amém quer dizer eu concordo, amém quer dizer assim seja. Pai Celestial, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, muito obrigado, meu Pai, por mais um Café com Leão da Bahia, aprendendo com Salomão, o homem mais sábio que já permeou esta terra. Deus, queremos te implorar, meu Pai, que o Senhor alcance cada um dos amados internautas, cada um dos amados filhos e filhas que o Senhor tem, que ora estão atentos a esta linha de transmissão, e não permita que ninguém tenha força suficiente para estragar o dia do teu filho, o dia da tua filha. Ajuda que ele beba, que ela beba da fonte da humildade, para que eles possam crescer, para que nós outros possamos crescer, ser coroado de glória, ser exaltado por ti, porque o diabo não quer que aceitemos a repreensão, porque ele sabe que se aceitarmos, seremos abençoados, coroados, exaltados, robustecidos, protegidos por ti. Ajuda-nos a bebermos da fonte da humildade e aceitarmos de bom grado toda e qualquer repreensão quando errarmos, quando errados estivermos. Ajuda-nos, Pai. Repreende-nos, porque o teu intento é sermos coroados, é sermos exaltados e não abatidos. Ajuda-nos, Pai. Em o nome de Jesus. Alguém concorda? Diga amém. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Até amanhã, às 6 horas da manhã, em mais um Café com Leão da Bahia. Deus abençoe.